Obrigado, doutor Cássio Frederico. Doutor Sandro Leite Araújo, o senhor tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Coelho, excelentíssimo senhor ministro relator, almirante de esquadra Marcos Vinícius, excelentíssimo senhor revisor, ministro Arthur Vidigal, senhores ministros, senhora ministra Maria Elizabeth, Procuradoria da Justiça Militar, doutor Carlos Frederico, nobres advogados, servidores aqui da auditoria, que tão bem recebem os advogados, fica o registro. Antes de tudo, gostaria de destacar que é uma honra estar fazendo essa sustentação oral perante ministros do gabarito de Vossas Excelências. Vossas Excelências representam, sem dúvida, o que há de melhor na justiça brasileira. Inicio com relação à preliminar de nulidade do processo. Então, alguns esclarecimentos são importantes ser destacados. Esse armário, ele estava com a porta fechada no momento da suposta subtração. E quem diz isso é o próprio ofendido. Quem diz isso é uma testemunha ocular dos fatos. Então, ao contrário do alegado, essa suposta subtração ela ocorreu quando o alojamento estava repleto de alunos. No intervalo entre o treinamento físico-militar e o horário do jantar. Então, aquele horário que fica ali o alojamento, aquele movimento intenso. E a testemunha ocular, que eu vou destacar aqui nessa apelação, ela fala que não viu o apelado, no caso, no ambiente. Isso está nos autos. Bem como o ofendido, ele destaca que ele foi tomar banho, encostou a porta do armário, o alojamento com várias pessoas, retornou, deu falta do celular que estaria dentro desse armário. Chamou essa testemunha ocular, que eu vou mencionar, que é o sargento Wesley, aluno à época, e pediu para procurar o celular com ele. Não lograram êxito em achar o celular. Bom, conforme a denúncia, resta claro que para pegar o celular do armário, alguém tem que colocar a mão na porta, então deixou vestígios. E o artigo 328 do Código de Processo Penal Militar, ele é expresso. Abro aspas. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto. Até concordo que a época que foi realizado o inquérito policial militar, tinha passado um tempo considerável, então os vestígios provavelmente desapareceram. Contudo, ao contrário também do alegado pelo nobre subprocurador da Justiça Militar, inexiste uma testemunha com relação a essa suposta subtração. Isso que o alojamento estava repleto de alunos. E o Ministério Público de Piso, visando comprovar a sua tese de um crime de furto e posteriormente a venda desse celular, ele arrolou duas testemunhas, conforme consta na denúncia. No entanto, ouviu uma testemunha e dispensou a segunda testemunha. Então, Vossa Excelência muito bem sabe que, por haver duas imputações no caso, o Ministério Público, para comprovar sua tese, poderia arrolar 12 testemunhas, 6 testemunhas por fato. São duas imputações. Bom, então poderia se depreender que essa testemunha que o Ministério Público arrolou, que já seria temerário condenar alguém por uma testemunha, ela não acrescentou absolutamente nada. Pelo contrário, ela atesta, sim, que o apelado não é autor desse fato, dessa subtração. Então, portanto, por não haver esse exame de corpo de delito, o laudo, bem como por não ter sido suprido por prova testemunhal,
Então, o processo nos termos do artigo 500, inciso 3º, a linha B do Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar, é nulo. E aqui eu abro aspas. Artigo 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: por preterição, inciso 3º, por preterição das fórmulas ou seguintes termos: o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios. É transparente. Passo agora, superada essa fase preliminar, ao mérito da questão. A denúncia traz a seguinte acusação como bem posta pelo ilustre ministro relator: uma subtração de um aparelho celular e, em seguida, uma venda. Então, atos interligados. E antes de adentrar ao mérito da própria subtração, eu vou trazer aqui, trago ao julgado aqui, um julgado do ilustre ministro relator, coincidentemente, ministro Marcos Vinícius. É um recurso em sentido estrito, 28296/2011, do Rio de Janeiro. E o Ministério Público interpôs um recurso, esse recurso em sentido estrito, porque o juízo da 4ª auditoria da primeira CJM, ela rejeitou parcialmente a denúncia. E essa denúncia foi rejeitada na parte justamente de um segundo fato, que seria a venda da suposta res furtiva. Mutatis mutandi, exatamente o caso dos autos. Então, nesse recurso de distrito, houve uma suposta subtração de uma bicicleta, que foi encontrada na posse de terceira pessoa, e essa terceira pessoa disse que tinha adquirido, no caso aqui, do militar aqui, acusado no caso. E aqui eu trago a ementa desse julgado, excelências, e diz o seguinte: ementa, recurso sentido estrito, rejeição parcial da denúncia, artigo 240, caput, e artigo 251, parágrafo 1º, inciso 1º, âmbito do CPM. E aqui destaca claramente: a venda da res furtiva, como própria, configura pós-factum impunível, devendo ser afastado o concurso entre furto e estelionato, substituindo apenas o crime de furto. Então, retornando à apelação aqui em julgamento, é exatamente o que acontece nesse processo. O apelado, ele foi acusado de subtrair e depois vender coisa alheia como própria, inclusive relatado pelo representante do parquê militar. Nesse sentido, eu peço vênia para fazer mais aqui uma leitura, uma pequena leitura aqui desse julgado, desse recurso em sentido estrito, excelências. E aqui fala o seguinte, abro aspas: com efeito, a suposta venda da coisa furtada, como se fosse própria, visou apenas o proveito financeiro do furto, em tese anteriormente cometido. É o que se denota da pequena diferença entre o valor da bicicleta, avaliado em R$200 pelo laudo de folhas tais, e a importância de R$180 adquirida com a sua venda. Pelo que não se vislumbra a obtenção da nova vantagem patrimonial com o suposto estelionato que seguiu o fato. E no caso dos autos dessa apelação, o celular foi avaliado em R$450 a R$550. E ele foi vendido para sargento por R$450. Então, não houve aqui nenhuma vantagem em tese, caso estivesse comprovado o furto. Então, essa condenação por estelionato, com a devida vênia, ela revela-se uma condenação teratológica, até pela própria jurisprudência desse Superior Tribunal Militar.
E só destacar aqui que a decisão foi unânime. Apesar do doutor Carlos Frederico não ter se manifestado com relação à tese suscitada pela defesa em relação ao pós-fato impunível, essa segunda conduta que seria a venda, nesse próprio julgado, Excelência, nesse recurso em sentido estrito, houve referência aqui a um julgamento no qual foi feita referência aqui à manifestação do próprio doutor Carlos Frederico sobre o assunto. E eu abro aspas aqui a uma jurisprudência que ele acrescentou nesse julgado. E ele diz o seguinte: na verdade, o ilícito praticado posteriormente ao furto, tendo por objeto a coisa subtraída, é um pós-factum não punível. Então, está bem claro com relação a esse aspecto. Bom, voltando agora ao suposto furto. O Ministério Público arrolou uma testemunha que não trouxe absolutamente nada de novo. Mas antes de entrar nessa questão, eu vou fazer referência aqui à parte da sentença que absolveu a hora apelada. Abro aspas aqui para fazer referência à sentença. O fato de ter vendido o bem como se seu fosse não comprova que o subtraiu anteriormente. Pode, por exemplo, tê-lo recebido ou comprado de algum outro militar, o que caracterizaria, em tese, o delito de receptação. Ou encontrado o telefone celular no interior da OM. Fato que poderia ser tipificado no artigo 249, parágrafo único. Ou ainda, então, essa parte da sentença é vital. Ou ainda, adquirido fora da OM. Então, esse ponto final da sentença absolutória, se nós analisarmos essa condenação por estelionato, revela-se, não tem uma congruência, não tem uma logicidade e vai de encontro, ou seja, vai contra a própria jurisprudência do Superior Tribunal Militar, que seria um pós-fato impunível. E, além disso, quando a sentença afirma que ele poderia ter adquirido esse celular fora da OM, é justamente o que o apelado sempre falou. Isso está na denúncia, está no parecer da Procuradoria da Justiça Militar. Está claro, ele sempre fala que adquiriu. O celular não foi encontrado na posse dele. 3 meses depois, foi encontrado na posse de uma terceira pessoa que usou o aparelho normalmente, dentro da OM. Ele anunciou esse aparelho. Então, veja bem, Excelências, tem que ter uma lógica. Então, qual é a lógica, se ele tivesse furtado, ele anunciar publicamente isso dentro da OM? Não existe. Se ele tivesse furtado, ele venderia fora da OM. Então, ele anuncia publicamente, não teve nada escondido, nada camuflado, vendeu para a Thaís, aliás, vendeu para o namorado da Thaís, então que usou esse argumento, que usou artifício para ludibriar a Thaís, não teve nada disso. O estelionato, ele se revela quando o agente, por ardil, por uma conversa, né? O cara tem um bom papo, induz a pessoa ao erro e obtém o lucro indevidamente, causando-lhe prejuízo. E é lógico, sem fazer a entrega, a tradição da mercadoria, do produto. Então, nesse caso, os fatos trazidos sequer se amoldam ao delito de estelionato, que o estelionatário, ele
induz a pessoa, pega o dinheiro do cidadão e não entrega o bem. Cria um artifício, um ardil. Aí como o Ministério Público tenta alegar, não, porque foi de uma caixa. Claro que não. Alguém que vai comprar um celular usado vai comprar porque tem uma caixa? E nesse sentido, eu também volto aqui a esse julgado do ministro Marcos Vinícius, esse recurso de sentido estrito, que ele fala claramente que mesmo que haja algumas adaptações no bem, no caso aqui a bicicleta foi verificado que foi ajustado, trocou banco, limpou, poliu, mas vai fazer isso para vender, para chamar atenção. Então, não tem ardil nenhum. Por isso, justamente por isso que é um pós-fato impunível, para não dizer um fato atípico. Bom, voltando ao mérito, eu trago aqui a questão no que diz respeito ao que o ofendido disse. O ofendido claramente fala que o alojamento estava repleto de alunos quando foi tomar banho. Quando voltou, pediu ajuda da outra testemunha, Wesley, que disse claramente não viu o acusado no momento dos fatos. E o acusado, no interrogatório, ele alegou que estava fazendo atividade física. Ele não estava no local. Tinha 40 alunos para o Ministério Público provar. Poderia rolar mais 11 testemunhas. Não fez isso. E o suboficial Coelho e a testemunha da que o capitão Zago foi chamado, que é a testemunha fundamental para o Ministério Público, na visão do Ministério Público, ele alegou o seguinte, que o depoente, no caso o capitão Zago, realizou 4 ou 5 revistas de armário e que nada foi encontrado no armário do acusado, jamais foi encontrado. Não por esse fato, que é normal ter em escola militar revista de armário, jamais foi encontrado nada que não lhe pertencesse. E aqui fala, nem suspeita do acusado ter subtraído o já citado celular. Por sua vez, a testemunha de defesa, o suboficial Coelho, que era o responsável direto pelos alunos na ausência do capitão Zago, disse que outro aluno era suspeito. Está aqui nos autos. Fala que um tal de Wanderson, quando foi inquirido, quando foi chamado, porque todos os alunos desconfiavam tal de Wanderson, não é o apelante. O apelante se chama Wagner. Um tal de Wanderson tremeu na base quando foi perguntado sobre o desaparecimento desse aparelho. Então, eu acho que tudo que está demonstrado, tudo que está posto nos autos, e o julgamento tem que ser feito com o que foi produzido nos autos, sob o crivo do contraditório, não foi provado. Foi provado, sim, que havia suspeita sobre outros alunos. Inclusive, fala o nome do aluno aqui. E Vossa Excelência tem um poder extraordinário. Pode verificar, pode fazer vista do processo, caso queira apurar melhor a questão. Então, Excelência, já partindo para o final, a defesa também, em caso se entenda que a única conduta dele possa receber algum tipo de reprimenda penal, que seja pela desclassificação para a receptação culposa nos termos da súmula 5 desse Superior Tribunal Militar. E eu trago aqui um julgamento recente, de 15 de março de 2018, de relatoria do ministro Lúcio, general de Exército, e ele fala o seguinte: o Ministério Público não logrou êxito em produzir provas suficientes para demonstrar que o réu subtraiu o aparelho celular. O simples fato da réis ter sido encontrada em seu poder do acusado constitui mero indício que, isolado, não constitui prova suficiente para caracterizar o delito de furto. Os fatos relatados na denúncia melhor se amoldam ao delito de receptação culposa. Então, já encerrando, Excelência, eu peço desprovimento do apelo ministerial
e o provimento do apelo defensivo. E também aqui agradecer a atenção de Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado, doutor Sandro. Ministro, por gentileza. Obrigado, senhor presidente.